Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós começamos semana retrasada a falar sobre fé. Estamos aprendendo acerca da fé, a ousar através da fé. E o tema que nós vamos estudar nesta noite é como tomar a iniciativa. Você sabe que muitas pessoas não alcançam nada na vida porque não tomam iniciativa, não têm iniciativa. É interessante, mas é muito comum pessoas que têm medo e disfarçam o medo dizendo, não, eu tenho muita cautela, não, eu vou devagar porque, sabe, eu tenho muita cautela. Na verdade, esta cautela é medo, é falta de atitude, por isso não vê nada na vida. Você não pode viver 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 com um problema e esse problema não ser resolvido. Não pode. Você não pode viver com uma situação na sua vida se arrastando, capengando, porque você tem medo de tocar na ferida, tem medo de sentar, de conversar, de tomar a iniciativa para resolver esse problema. Algumas pessoas estão fugindo. Algumas pessoas vivem amedrontadas. Você tem que tomar a iniciativa. Porque se você quer vivenciar coisas extraordinárias na sua vida, se você quer se livrar de um problema, se você quer verdadeiramente ser feliz, você precisa aprender com Deus, através da fé, a tomar iniciativa na sua vida. Amém? Graças a Deus por isso. Nós vamos estudar o livro de Isaías nesta hora. Queria compartilhar com a igreja. Isaías, capítulo 28, versículo de número 16, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Sabe que Jesus é a pedra angular. Jesus é a nossa base. Jesus é o nosso firme fundamento. Quem crê em Jesus, não foge. Quem crê em Jesus, enfrenta e vence. E nós vamos aprender isso hoje em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, é com alegria em meu coração que mais uma vez eu conduzo a igreja em oração. Senhor, como é bom estar sobre o altar da tua igreja, sabendo que o Senhor falará conosco. Eu peço, Deus, que nesta hora o Senhor use a minha vida e que o Senhor fale ao coração de cada pessoa, individualmente. Cada um aqui traz consigo sonhos, projetos, talvez medos, temores. Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe o que cada um veio buscar nesta noite. Por isso, responde, dirige. Senhor, fala ao coração do teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus por sua vida. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu louvo a Deus porque o Senhor, ao longo desses dias, tem nos instruído acerca da fé. Nós estamos aprendendo com Deus que a vida da fé é uma vida de ousadia. A vida da fé não é uma vida com medo, porque com medo você não faz nada. Uma pessoa com medo, ela não avança, ela não cresce, ela não sonha, e se sonhar, não realiza sonhos. Sabe que muitas pessoas vivem há anos pensando, se lá atrás eu tivesse feito,
Se lá atrás eu tivesse tomado uma decisão, se lá atrás eu tivesse me lançado neste projeto, se lá atrás... Só que nunca se lançou, nunca fez, nunca avançou, nunca conquistou nada na vida. Há uma porção de pessoas, uma multidão de pessoas frustradas na obra de Deus. Sabe, tem pessoas que são frustradas, vivem infelizes, vivem um descontentamento, porque parece que para mim nada dá certo, parece que as coisas para mim são mais difíceis, parece que tudo que eu tento eu não consigo, eu já desisti, eu já abri mão. Sabe que as pessoas sofrem, se frustram, justamente porque aprenderam muito cedo a desistir. O caminho mais fácil que um ser humano pode tomar na vida é o caminho da desistência. Sabe que tem pessoas, por causa de uma crise, desistem do casamento. Por causa de um problema no trabalho, desistem do trabalho. Por causa de uma crise que está enfrentando na vida profissional, abandonam a carreira. Às vezes por um problema que passa na igreja, abandonam a igreja. Então, as pessoas, ao longo da vida, aprenderam a descartar as coisas. Então, é muito mais fácil você abandonar, é muito mais fácil você pôr a desculpa que a culpa é de fulano. Se fulano não tivesse feito assim, não teria acontecido isso. Se fulano não tivesse falado assim comigo, eu não teria desistido. O meu pai não me motivou. Enfim, inúmeras são as desculpas. Mas a verdade é que se você não alcançou alguma coisa na vida, a culpa não é de ninguém. A culpa é tua. Porque nós temos o nosso firme fundamento que se chama Jesus. Diga, Jesus é a pedra angular. Diga, solidamente assentada. Então, se eu e você cremos em Jesus, nós não fugimos, nós avançamos. Eu queria lhe desafiar nesta noite a compreender que a vida de um cristão tem que ser uma vida ousada. Todas as pessoas que desistiram têm no seu sobrenome o fracasso. Toda pessoa que desistiu na vida tem no seu sobrenome a derrota. Toda pessoa fracassada, derrotada, infeliz, que reclama da vida, que murmura da vida, é um ser humano que desistiu de alguma coisa. Agora, é interessante que nós nos deparamos com pessoas que atravessaram por situações terríveis, difíceis na vida, ao invés de lamentar, avançaram, tomaram uma iniciativa, foram até o fim e venceram. Sabe que você tem que ter ousadia na vida, você tem que ser uma pessoa ousada. Nós não podemos ser cristãos medrosos, porque o medo e a fé não se misturam. O medo e a fé não combinam. Ou você tem fé, ou você tem medo. Não dá para ter os dois. Pastor, eu tenho um bocadinho de cada, tem dia que eu tenho medo danado, mas tem dia que eu tenho uma fé, pastor, que eu derrubo montanha. Não dá, não dá. Isso, desculpe aí a expressão, isso é uma função bipolar entre fé e medo. Não combina. Você tem que vencer o medo. Como que eu venço o medo? Através da minha fé, confiando em Deus, sabendo que eu estou num firme fundamento. Sabendo que a base que eu estou é uma base sólida. Quem já atravessou uma ponte e ficou com medo de atravessar a ponte aqui? Alguém já teve medo? Às vezes você está atravessando uma ponte de madeira, aquelas... Olha, eu tinha um medo danado de atravessar aquela ponte ali do Ponte Pêncil. Aquilo estava mais para lá do que para cá, né? Aquilo de vez em quando vinha um caminhão, um carro maior, aquilo tremia. Mas tem ponte que você não tem medo, porque você vê que ela é sólida, ela é de concreto, ela é firme. Você tem paz, você passa por ela que nem se preocupa. Jesus é a nossa base. Jesus é o nosso alicerce. Se nós confiamos em Jesus, se a nossa confiança é colocada em Jesus, nós não precisamos ter medo. O problema é que o ser humano aprendeu a depositar a confiança em si mesmo. Você não pode confiar, desculpe a expressão,
no seu taco. Você não pode pôr a sua confiança no seu potencial. Você não pode confiar no dinheiro que você tem. Você não pode confiar nas pessoas. Você tem que colocar a sua confiança em Jesus. Porque se você der brecha para a sua carne, você vai desistir. Se você olhar com os olhos humanos, você não vai adiante. Se você for pelos outros, as pessoas vão nos motivar a desistir. Olha, quem sai para trabalhar aí e é autônomo, se não for uma pessoa de Deus, meu amado, não trabalha. Porque se encosta no lugar, está difícil, a coisa está preta, a coisa está feia, está ruim, a crise, está ruim, está mal. Se você for se basear pelo que as pessoas estão falando, melhor seria fazer um sistema funerário com a Uzan e partir. Porque o que algumas pessoas parece que querem da vida. Parece que só estão esperando a morte chegar. Amado, se você confia em Deus, a fé é a chave para o milagre. Então você não pode ficar acuado, você não pode ficar parado, você tem que tomar a iniciativa, baseado na palavra de Deus, sabendo que Deus tem o melhor para você. Você pode dizer isso? Diga, Deus tem o melhor para mim. Você vai pegar na mão do teu irmão, você vai dizer para ele, fala, olha, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem. Deus tem. Graças a Deus. Sabe que tem algumas situações que só estão aguardando um passo nosso de fé para serem vencidas? Você sabe que tem sonhos que só estão aguardando uma iniciativa nossa para que ele se inicie? Pastor, eu tenho um sonho, então toma uma iniciativa, porque o sonho não vai acontecer sozinho. Pastor, eu tenho um sonho. Amados, existem sonhos que só estão esperando uma iniciativa sua de fé para que eles se tornem realidade. Você precisa colocar o pé na água para o mar se abrir, você precisa ir adiante, faça o natural, deixe que o sobrenatural Deus faz. Agora, tem que agir por fé, tem que crer. Fé é desafiar a própria mente. Fé é olhar para uma situação, como diz Hebreus 11:1, fé é a certeza, é a convicção. Eu não vejo, mas eu creio. Fé não tem lógica. Eu tenho ensinado aqui esses dias. Não coloque lógica, porque a fé não tem lógica. Não tem lógica Deus pedir para Noé construir uma arca. Não tem lógica Deus mandar Abraão largar tudo e ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Não tem lógica em algumas coisas na Bíblia Sagrada e muito menos na fé. A fé não é lógica, a fé é a certeza. Eu creio. Mas como você sabe? Como você sabe se vai dar certo? Eu creio. Olha, tem pessoas que estão aí, eu não vou comprar a minha casa, pastor, porque essa crise agora, e se eu perco o emprego? E se eu não conseguir pagar o financiamento? E se não der certo? Amado, isso é a postura de um cristão. Você tem que correr atrás do seu sonho. Vá lá, bata na porta, procure o banco, procure a Caixa Econômica, se for por lá, enfim, faça o seu financiamento, realize o seu sonho, creia, Deus, o Senhor começou a boa obra em minha vida, o Senhor vai levar até o fim, eu vou trabalhar, Deus vai me honrar, não vai me faltar trabalho, não vai me faltar recurso, eu vou vencer, eu vou ser honrado. Agora, se você ficar dizendo, eu não vou comprar porque não sei se eu vou pagar, eu não vou tentar porque eu não sei se eu vou conseguir, isso não é vida de fé. A igreja está entendendo? Porque para tomar iniciativa, você precisa negar o medo. Você precisa, nesta noite, primeiro, se você tem medo, precisa assumir. Eu tenho tido muito medo, pastor. Eu tenho tido muito medo, mas a partir de hoje eu não vou mais deixar que o medo enfraqueça a minha vida. Eu não vou mais me deixar viver sendo dominada por esse medo. Porque a fé produz o milagre. Agora, a fé sem obras, sem atitude, sem iniciativa, a fé é morta. Olha o que diz Tiago 2, versículo 18. Mas alguém te dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras. E eu com as obras te mostrarei minha fé. Pastor, o que significa isso? Que um cristão não pode ser inoperante.
não pode viver uma fé inoperante. Ah, porque eu tenho fé. Olha, porque eu tenho uma fé. Ah, eu tenho fé, eu creio. Eu tenho uma fé, pastor, eu tenho uma fé. Mas eu estou aqui com a minha fé de braço cruzado. Aí eu tenho uma fé que eu vou ter minha casa. Mas eu tenho tanta fé que eu não estou nem saindo para procurar. Eu não estou nem lendo jornal. Eu nem entro nas imobiliárias. Eu tenho tanta fé que eu... Isso não é fé. Isso é covardia, medo disfarçado de fé. Porque quem tem fé tem iniciativa. Quem tem fé corre atrás. Quem tem fé bate na porta, porque sabe que a porta vai se abrir. Quem tem fé não cruza os braços e fica esperando a morte chegar. Amado, sabe que tem muito crente que fica esperando cair do céu. Sabe o que cai do céu? Chuva. Você tem que tomar iniciativa, crendo, confiando em Deus. Aí sim, as portas vão se abrir, as janelas dos céus vão se abrir e as bênçãos vão chegar sobre a sua vida. Agora, esteja no lugar certo, na hora certa. Tem que ter iniciativa. Pastor, eu quero fazer um grande negócio dormindo? Pastor, eu quero ter uma mudança na minha vida dentro de casa? Não vai mudar nada, amado. Tem que ter iniciativa. Diz aqui em Tiago, mas alguém te dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Que obras são? Não estou dizendo, isso aqui não é obras da carne. São iniciativas, atitudes. Olha o 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Fé sem atitude, no mínimo, que um cristão tem que ter na vida é atitude. No mínimo, é iniciativa. Como? Através dos seus lábios, através da tua oração. Existem coisas que nós não podemos interferir. Agora, eu tenho que ter a iniciativa, pelo menos, de orar. Pastor, eu tenho um projeto, só que está lá, está na mão do juiz. Enquanto Deus não liberar aquela situação, então eu não tenho como ir lá e cobrar o juiz, eu não tenho o que fazer. O que eu faço? Ore. Mas não ore pouco, não. Ore todos os dias, clame a Deus, coloque diante de Deus, sabe? Rasgue o seu coração, profetiza a palavra de Deus, fale. Todos os dias, pastor, todos os dias. Porque se você quer que esse projeto se torne realidade, você tem que usar os recursos que você tem. Os únicos recursos que você vai ter em algum momento é a sua confissão. E louvado seja Deus por isso. Você vai confessar o que a Bíblia diz. Senhor, eu não posso entrar naquela sala, mas vai lá. Se aquele juiz está interferindo, se ele não permite que o meu processo avance, Deus, tira ele. Arranca ele daqui. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas põe a tua mão, põe um anjo naquele lugar, põe o processo em cima. Se o juiz pôr ele para baixo de novo, põe para cima de novo. Se ele pôr para baixo, Deus, Senhor, dê um jeito, mas não permite. Ah, Amadore. Porque tem juiz que às vezes pega aquele processo desse tamanho, ele diz, sei lá, mas meu Deus, é muita coisa. Ele põe para baixo. Só que o teu processo ele não vai pôr para baixo, não. Porque você vai orar. Você vai clamar, você vai pedir. Você tudo pode naquele que te fortalece, amado. Olha o que a Bíblia nos diz em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós temos que desenvolver a nossa vida com ousadia, sabendo que a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. Nós temos que viver esse tipo de fé. Sabe, o Senhor nos inspira a dar passos de fé. Olha, quando eu vejo um cristão que não tem sonho, quando eu vejo um cristão que só vê dificuldade na vida, não está representando Jesus. Jesus não ficou olhando para as dificuldades do seu ministério. Sabe que o judeu ele torna-se maior de idade aos 30 anos. No Brasil é aos 18, o judeu aos 30. Por isso Jesus começou o ministério dele aos 30 anos. Em 3 anos, Jesus mudou a história da humanidade. Em 3 anos, Jesus revolucionou a história da humanidade. Sabe por quê? Porque ele tinha iniciativa.
Ele pegava um barco, ele ia para um lado da margem, chegava lá, ele fazia o que ele tinha que fazer, ele tomava aquele barquinho e ia para o outro lado. Não tinha mais barquinho, ele ia andando, subia nos montes das oliveiras, pregava, saía dali, ele ia de casa em casa, ele não parava. Ele tinha iniciativa. Olha, se você tem um projeto, e Jesus tinha um projeto, nos salvar, você não pode ficar parado. Se você tem um projeto que Deus colocou na sua vida, no seu coração, você não pode simplesmente pegar o projeto, enfiar embaixo de uma gaveta e dizer, bom, uma hora sai. Não vai sair. Não vai sair. Não vai acontecer. E um dia você vai invejar as pessoas que já estão vivendo, fazendo e acontecendo, porque tiveram iniciativa. Meu amado, minha amada, eu quero desafiar você. Eu quero te desafiar nessa noite. Você tem que tomar a iniciativa em prol dos teus sonhos, em prol dos seus projetos, porque Deus te deu o dom da fé e a capacidade. Você tudo pode nele que te fortalece. Deus vai te levar adiante para que você tenha vitória. Então, tome uma iniciativa hoje em nome de Jesus. Olha o salmista no Salmo 119, versículo 32 a 34. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até a metade. Não, até o fim. Dar-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o meu coração cumprirei. Tem que percorrer o caminho até o fim. Não dá para desistir. Fala aí para o seu irmão, não dá para desistir, não é verdade? Não dá para desistir. Olha, você que chegou aqui hoje pensando em desistir. Pastor, eu estou pensando em desistir disso. Estou pensando em desistir do meu casamento. Estou pensando em desistir do meu trabalho. Olha, você tem que percorrer o seu caminho até o fim. Você não é um fraco, uma fraca, um covarde, uma covarde. Tu és um homem valente, uma mulher valente. Olha quantas coisas você já passou na vida, suportou e vai desistir agora? Quantas lutas nós já enfrentamos na vida, se nós vamos desistir agora? Sabe que os antigos pregadores diziam assim, hoje nós estamos mais perto do que ontem. E é verdade, hoje está mais perto, desde que você não desista. Desde que você não desista, desde que você não curve a sua cabeça, é para percorrer o caminho até o fim. Pastor, mas está pesado. Olha, é muita dificuldade. Não cairá sobre você tentação que não seja humana, que você não consiga suportar. Mas não vem um peso maior do que nós podemos carregar. Então nós temos que percorrer. Como? Através da fé, nos movendo por fé. Porque a fé é ousadia. Sabe que você não pode olhar para uma situação e dizer assim, não dá para mim. Lembra-se de Davi? Davi olhou para o tamanho de Golias. Davi olhou para aquilo que ele receberia por derrotar Golias. Davi pergunta assim, que vão dar ao homem que tirar esta afronta de sobre Israel e acabar com esse gigante? O que vão dar ao homem? Disseram a ele, vai casar com a filha do rei. Ele pensou, vai casar o quê? Ele já não viu mais o gigante. Comece a pensar, o que eu vou alcançar depois que eu passar por tudo isso? O que eu vou vivenciar depois que eu enfrentar tudo isso? Pense no prêmio, não na dificuldade. Tire os seus olhos do problema. Enxergue além, enxergue adiante. Só através da fé isso é possível. Só a fé te faz enxergar além. Agora, tem que ter o quê? Ousadia. Olha aqui o que a Bíblia nos ensina sobre isso em Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A fé produz esta coragem para tomar iniciativa. O povo judeu estava ali diante do mar, montanhas de todos os lados e um exército egípcio vindo atrás deles. E todo mundo apavorado, nós vamos morrer, por que vocês nos tiraram de lá? Deus nos tirou de lá para morrermos aqui, e começaram a murmurar. E Moisés foi falar com Deus, Deus disse, Moisés, por que você me clama? Diga ao povo que marche. Sabe, tem iniciativa, Moisés. Viva por fé, acredite. Se eu comecei, eu termino. Eu não tirei de lá para morrer aqui. Você acha que Deus
fez você percorrer tudo que você percorreu na vida, passar por tudo que você passou na vida, para você ficar no meio do caminho? Você acha que esse é o Deus que nós servimos? Você acha que Deus dá um sonho para você ficar no meio do sonho? Você acha que Deus dá um projeto para você ficar no meio do projeto? Não, amado. Agora, alguns estão ficando, pastor. Sim, estão. Porque não tem obediência à palavra de Deus. Porque Deus disse, vá até o fim. No fim tem a vitória. Segue o teu caminho. Não desista. Vai. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Tem que avançar. Fé não tem lógica. Talvez alguém diga, pastor, tudo que o irmão está falando é muito interessante, mas na minha vida não se encaixa, porque para mim já foi, para mim não dá mais, eu já cheguei ao fundo do poço, eu já tentei de tudo. Talvez você tenha tentado de tudo humanamente falando. Talvez você tenha tentado e esgotado todos os recursos humanos. Talvez você se esqueceu de usar o maior recurso que você tem, que é a sua fé. O maior recurso que nós temos, quando nós abrimos os nossos lábios alinhados com a palavra, o milagre acontece. Acredite no que Deus te prometeu. Acredite na visão de Deus. Vai haver alguns momentos na sua vida que você vai ser obrigado a acreditar sozinho. Houve momentos na vida de Moisés que ele foi obrigado a acreditar sozinho. Não tinha mais ninguém que desse a ele um incentivo. Há momentos na vida que Deus coloca algumas coisas nos nossos corações que só nós entendemos e só nós que vamos ter a capacidade de crer e ir até o fim. Fico imaginando a história de José. Todas as vezes que eu leio a história de José, eu fico pensando, o que levava José a pensar que aquele sonho que ele havia tido, que Deus havia lhe dado, que a lua, o sol se curvariam diante dele, o que levaria ele a acreditar que aquilo seria realidade? O que levaria ele a acreditar que Deus o iria exaltar sobre tudo e sobre todos? Aos olhos humanos, tudo havia se esgotado. Algumas pessoas, eu sei, eu compreendo isso. Eu posso falar isso de cátedra porque isso é minha vida. Eu, quando com 18, 19 anos, me aventurei no maior desafio da minha vida e saí de uma empresa, peguei tudo que eu tinha, todo o tempo de serviço, 5 anos de trabalho, todo aquele dinheiro, tudo que eu tinha, e investi numa loja em São Paulo, naqueles multishop, quando aquilo estourou, explodiu em São Paulo. Em 1 ano depois, eu abri a segunda loja. No 3º ano, eu perdi tudo. Quebrei. Fui roubado, enganado, um monte de coisa. Colhi coisas erradas que eu também havia plantado naquela época, sem experiência. Sabe o que aconteceu? Eu fui trabalhar na feira, eu fui ser chapa de caminhão, eu passei por situações difíceis, me arrumaram um emprego de vendedor, primeiro dia de trabalho, calça social, sapato social, camisa social, todo arrumado. Vim trabalhar, sou vendedor. O outro vendedor ainda não saiu. O senhor vai lá para a produção, nós cromamos troféu aqui. Você vai para lá, você vai pondo as pecinhas no ácido, vai ficando por lá. Cada pecinha daquela que eu punha no ácido subia o vapor. Esses negócios cromados que você vê, isso é cromado com ácido. Eu inalava aquilo, espirrava, saía sangue do meu nariz. Depois de 2 meses trabalhando, eu fui lá e disse, e aquela vaga de vendedor, porque eu estou sofrendo lá, eu não sei fazer isso. Minha mão tudo comida de ácido. O rapaz me disse assim, olha, não vai ter mais vaga de vendedor. Se você quiser, você fica aí, senão, tchau. Se eu vou embora desse negócio, cheguei em casa a notícia, olha, tua mãe acabou de ter um problema, um derrame, está no hospital entre a vida e a morte. Eu tinha que sustentar a casa, pagar aluguel, água, luz, minha mãe aposentada, salário naquela época de R$100, R$120. E eu pensava, mas Deus me prometeu, Deus me falou que ia me exaltar, que ia me honrar.
Que loucura! Sabe que cada vez que eu passava por aquilo, que eu acordava 4 horas da manhã, ia montar barraca na feira, dia de chuva, me molhava todo, a roupa secava no corpo, fedendo mofo, até as 2, 3 da tarde, quando é o xepa da feira. Sabe o que é o xepa? Que acaba, fica só o baratinho, para desmontar, para poder ir embora. Eu não tinha o que comer, pegava o xepa, juntava o xepa, os amigos da feira me davam verdura, frutas, legumes. Eu pegava uma caixa daquilo, coisa semi-estragada, coisa boa, e levava para casa para escolher para comer. Comendo da misericórdia dos outros. Mas dentro de mim uma voz gritava: creia porque eu vou te honrar. Me abriu uma grande porta. Sabe para quê? Para trabalhar de carregador de caixa, office boy, a R$10 o dia. Eu disse, eu vou, trabalho durante a semana aqui, final de semana na feira. Fui. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas Deus estava me moldando, me preparando. Ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu não joguei a toalha. Porque anos depois aquela empresa me promoveu, eu fui ser motorista, e no volante daquele carro eu clamava a Deus, eu orava, eu chorava. Depois eu fui trabalhar na produção, como auxiliar, depois fui como encarregado, supervisor, me tornei gerente geral da empresa, comecei a ter um salário naquela época, 10, 12 anos atrás, de R$7.000. E quando um dia eu acordei, estava nos Estados Unidos, num dos maiores hotéis do mundo, os mais luxuosos do mundo, podendo usufruir daquilo que Deus havia me prometido. Mas um dia eu estava na feira molhado e mofo, espirrando e soltando o nariz. Mas eu não desisti, sabe por quê? Porque eu me agarrei à promessa. O problema de muitas pessoas na obra de Deus é que só vê o hoje, não pensa que no amanhã vai dar a volta por cima. A tua fé tem que produzir em você esse ânimo, essa alegria, esse vigor, esta crença sobrenatural em Deus, de que dias melhores virão sim, porque quem fez a promessa é Deus e Ele é fiel para cumprir. Você tem que acreditar, você tem que confiar em Deus, porque a dificuldade de hoje é a glória de amanhã, amado. Sabe que eu agradeço a Deus pelas coisas terríveis que eu passei na vida? Porque quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, olha, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu falei, então conta aí, porque eu também já passei poucas e boas. Sabe que você ter fome, e você ter um pedaço de mamão em casa, você ter um copo de leite, e você misturar aquele leite na água, pôr aquele pedaço de mamão, bater uma vitamina, e na hora que você levanta o liquidificador, aquele fundo sai e cai tudo no chão. Sabe o que eu fiz? Eu chupei do chão. Eu lambi do chão. Porque eu lambia do chão e me alimentava, eu não tinha mais nada para comer. Eu chupei do chão. Tenho vergonha de dizer. Olha, amado, eu não sei o que cada um passa, o que você tem enfrentado, qual a sua dificuldade. Pastor, graças a Deus não é isso, meu problema é outro. O que eu quero te dizer, você tem que ficar com o que Deus te disse. O problema do povo de Deus é dar ouvidos ao mundo, à voz do inimigo, mandando você desistir ou desacreditar de Deus. Sabe que o grande mal da humanidade foi esse. Está narrado em Gênesis 3, versículo 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Olha, colocando a dúvida, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus disse, não disse? Mas aí, Deus também não te prometeu um monte de coisa? Mas aí entra um monte de voz. Olha o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás, é certo que não vai dar certo, é certo que esse projeto não vai adiante, é certo que você não vai conseguir, é certo que ele não vai mudar, é certo que ele nasceu assim, ele vai morrer assim, é certo que não tem mais jeito para essa empresa, é certo. Foi o que o diabo disse a ela.
Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse é o grande problema. As pessoas, olha, viu que era bom, é agradável. Sabe que desistir às vezes é agradável? Sabia? Eu larguei de mão. Joga a culpa para o outro, joga a culpa para o problema, joga a culpa para a Dilma. Amados, a Dilma não tem nada a ver com a minha vida. Eu escolhi não entrar nesta crise da Dilma. Quem quiser entrar na crise da Dilma, entra só. Eu não estou na crise da Dilma, porque eu estou com Jesus. Quem está com Jesus não tem crise. Você tem que confiar na palavra de Deus. Viver por fé consiste em obedecer a Deus sem duvidar. Então, Eva fez o quê? Duvidou. Eva deu ouvidos à serpente. Tem gente duvidando. Vozes do mundo. Olha, eu queria nesses 5 minutinhos finais que você entendesse o seguinte. Cuidado quem tem sido o seu conselheiro. Cuidado com as pessoas que você tem convivido. Porque tem pessoas que só fracassaram na vida e não querem ver o sucesso de ninguém. A verdade é essa. Tem gente que nunca alcançou nada. Só teve derrota e fracasso. E sabe o que essas pessoas querem? Que você também não vença. A maior alegria de um derrotado é ter um derrotado ao lado. A maior alegria de um covarde é ter um covarde ao lado. Então existem muitas pessoas desmotivando homens e mulheres de Deus para que eles não cresçam na vida. Cuidado com quem você tem convivido. Veja se alguém não tem te influenciado negativamente. Porque tem pessoas que são uma má influência. E se você der ouvidos a estas pessoas, você põe a sua vida a perder. Você não pode confiar nem no que você está vendo, nem nos seus próprios olhos, nem no seu pensamento você deve confiar. Olha o que diz o sábio em Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia em quem, igreja? No Senhor. Eu não confio em mim, eu me agarro em Deus. Quantas vezes a minha carne me disse, não vá adiante, desista, isso não é para você. O maior choque que eu tive, porque quando eu estive no Rio de Janeiro há 9 anos atrás num congresso, 9, 8 anos atrás num congresso, ou 10 anos, não me recordo, e o apóstolo disse, o ano que vem voltem aqui só com um contrato ou com a escritura para comprar o terreno da igreja, para ter uma sede própria. Desafiou os pastores que estavam lá. Eu disse, eu creio, isso é de Deus. Eu comecei a vasculhar esta cidade toda, compramos esse terreno, a igreja conhece a história, sabe a dificuldade, como foi, 30 pessoas, não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos, Deus fez. Aí fui para o Rio, levei aquele contrato, uma festa, crendo, acreditando naquela promessa, voltei para cá. Bom, agora vamos dar manutenção ao sonho, vamos construir. Foram 180 caminhões de aterro para aterrar esses 2 terrenos. Naquela época, cada caminhão de aterro a R$300, R$250. Nós não tínhamos dinheiro para comprar o terreno. Mal estava pagando o terreno. Um dia eu passei aqui, foi o maior balde de água fria que eu recebi. Eu estava aqui na frente, o terreno estava aterrado só a calçada. Tinha vindo um rapaz aqui um dia com fazer a medição do solo, uma barra de ferro de 12 metros. Ele começou a descer. Cada vez que ele fazia assim, o ferro descia, eu dizia, Deus, está repreendido, isso é o diabo. Tem alguma coisa comendo a barra de ferro. Ele fazia assim, a barra... Eu disse, em nome de Jesus, está repreendido. Quando ele foi pôr a mão, eu tentei até segurar para não descer, porque aquilo era devastador. Cada vez que aquele ferro descia. Quando desceu, ele disse, 5 metros. De 5 metros o quê? Você vai ter que aterrar e descer brocas de ferro, 5 metros para achar areia branca lá atrás, para ter terra firme. O homem foi embora, eu fiquei olhando o terreno, contemplando o terreno, passou atrás de mim um senhor e disse assim,
essa lagoa aí, o que eu já peguei de peixe. Aqui. Naquela hora, meu coração pulsou. Mas eu me lembrei e falei, não. Aquele que começou a boa obra, nós vamos construir uma igreja. Nós vamos construir uma igreja. Nós vamos construir. Você acha que eu apoiei em mim? Eu fui para casa e eu falei para minha mulher, eu acho que eu dei a maior bola fora com a igreja. Eu sei, meu Deus, o que eu fiz? Mas Deus prometeu. Eu vou ficar com o que Deus prometeu. Um irmão deu uma viagem de terra, o outro deu, o outro foi dando. Um dia um senhor disse, pastor, eu aterro isso aí, você vai pagando como puder. Se você faz isso, faço. Ele jogou uns 30 caminhões de aterro. Na semana seguinte ele disse, pastor, e o cheque? Ou você me disse que eu podia pagar como pudesse? Não, sim, você já me dá o chequinho. Como você pudesse, assim. Você pode pagar em 10, já me dá 10 cheques. Eu não posso pagar nem em 100 cheque, quanto mais em 10. Sufoco. Mas não foi fácil. Mas hoje nós estamos aqui. Quem passa hoje aqui e vê tudo isso pronto, não imagina que essa rua de trás era terra, que isso aqui tudo era um brejo, não tinha casa do lado, não tinha outra casa do lado, não tinha outra casa do lado, não tinha outra casa do lado, não tinha a casa de trás, nem outra casa de trás, nem a casa... Não tinha nada. Não tinha nada. Era um mundo de terreno, uma lagoa só. E sabe quando nós começamos a aterrar? Um dia pulou um peixe. Eu disse, o cara pescava aqui mesmo. Foi ou não foi, Diácono Nivaldo? Tinha peixe. Mas nós estamos aqui. Fica tranquilo que não vai afundar. Fica tranquilo. Amado, não confia na sua lógica, não apoie na sua lógica. Olha, para mim a lógica não dá, mas eu não vou apoiar na minha lógica. Senhor, eu confio em Ti, os meus olhos estão postos em Ti, eu vou avançar, eu vou tomar a iniciativa, Deus vai abrir a porta. Você está compreendendo? Peça a Deus direção, peça a Deus sabedoria. Olha aqui o salmista fazendo isso. Ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos e os seguirei até ao fim. Então, siga até o fim, jamais duvide, porque Deus está no controle da sua vida. Eu queria encerrar dizendo para a igreja o seguinte: tome a iniciativa. Você tudo pode naquele que te fortalece. Tome a iniciativa. Filipenses 4,13. Tome a iniciativa. Saiba, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor falou. Eu vou fazer o que o Senhor está me mandando fazer. Eu vou acreditar. Eu vou confiar. Depois você vai trazer o seu testemunho aqui. Amém? Meu amado, minha amada, não desista. Não desista. Tome a iniciativa e vá até o fim, em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Fala para quem Deus colocou ao seu lado, fala, nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Pastor, eu comecei a construir minha casa, está uma dificuldade danada. Você vai até o fim. Amém? Pastor, estou com um negócio em andamento. Vá até o fim, amado. Vá até o fim. Amém? Deus não vai tirar nada de você. Olha, você não vai ficar no meio do caminho. Um dia você vai vir aqui com um sorriso largo, um testemunho na mão, para que eu leia para a igreja, dizendo, olha, está aqui. Esse irmão acreditou, essa irmã acreditou, não desistiu, Deus honrou. Vale a pena confiar em Deus. Amém? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, nós cremos na Tua palavra e cremos que vale a pena confiar em Ti. Eu quero orar nesse instante, Jesus, por estas pessoas que chegaram aqui hoje, ou que estão me ouvindo através da internet ou do CD, ou estas pessoas que me ouvem agora através da Rádio Anchieta, que têm alimentado um desejo de desistir, que têm dia após dia pensado em não seguir adiante,
Eu oro também por estas pessoas que não têm iniciativa nenhuma, vivem dando desculpas, vivem encontrando um motivo, uma desculpa para não crer e não avançar. Nós estamos neste momento, Jesus, pedindo a Ti que toda esta incredulidade, todo este medo caia por terra. Senhor, nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra diz que nós tudo podemos em Ti que nos fortalece. A Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é justo, fiel e soberano para levar até o fim. Senhor, encoraja o Teu povo, porque o povo hebreu, quando estava naquele deserto, teve medo. Mas quando o Senhor disseste a Moisés, diga ao meu povo que marche, e aquele povo acreditou, o mar se abriu. Senhor, que nesta noite, por mais improvável que pareça, por mais irracional que pareça, eu sei que tem pessoas aqui que precisam tomar uma iniciativa, mas aos olhos humanos é como o mar à frente, montanhas ao lado e o exército atrás. Parece que não tem jeito. Eu sei que o Senhor trouxe alguém aqui hoje que está tentando ainda olhar para a situação e pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tentar? Eu não sei por onde começar. Dê o primeiro passo pedindo a Deus sabedoria. Dê o primeiro passo pedindo a Deus forças. Dê o primeiro passo nesta hora pedindo a Deus, dizendo, Deus, eu não sei por onde começar. Eu tenho vontade, eu não quero desistir, mas eu não sei o que fazer. E Deus vai te mostrar o caminho. Tenha a iniciativa hoje de reconhecer que não é pelos teus olhos, não é pela tua lógica, é pela fé. E quando aquele povo colocou o pé na água, que o mar se abriu, eles avançaram. O caminho não foi fácil, mas houve um dia em que eles chegaram na terra prometida. A jornada foi longa, mas a vitória chegou. O Senhor não está dizendo, meu irmão, minha irmã, que a tua jornada vai ser curta. O Senhor não está te dizendo nesta noite que vai ser fácil, mas Ele está lhe assegurando que se tu creres, tu verás a glória dEle na tua vida. Ele está dizendo, se tu confiares em mim e fores até o fim, eu te exaltarei sobremaneira. Se tu confiares em mim, fores prudente em confiar em mim, eu vou te elevar de forma sublime. Tenha prudência nesta noite de tomar a iniciativa. Você que chegou aqui hoje disposto a parar com tudo, mas não sabe agora, depois de tudo que Deus te falou, por onde começar. Comece orando a Deus. Comece acreditando no que Deus te falou. Comece removendo os medos da tua vida. Comece retirando esta covardia que tem invadido a tua alma. Limpa o teu coração desse medo. Se liberta deste medo. O Senhor não quer você um escravo, uma escrava do medo, não. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Só a verdade liberta. O medo não é para você. O medo não pode habitar no teu coração, porque o teu coração é um coração de fé, é um coração que crê. Pai amado e eterno, eu declaro barreiras caindo, eu declaro agora todo medo anulado, e iniciativas a partir de hoje florescendo no coração do teu povo. Sonhos estão nascendo nesta noite.
O fim de uma jornada começa hoje a partir do primeiro passo. Eu sei que algumas pessoas vão dar um passo hoje muito difícil. Vão tomar uma iniciativa hoje muito difícil. Talvez a mais importante da vida. Mas lá na frente, vai se lembrar deste dia e vai glorificar o teu nome dizendo, valeu a pena.